It is a great joy for me to be with you tonight. É uma grande alegria para mim estar aqui com vocês essa noite. How many of you were not in the service this morning? Quantos de vocês não estavam aqui no culto dessa manhã? Quantos não estavam? You are very welcome. Vocês são muito bem-vindos. I hope you will have opportunity to listen to the teaching this morning. E eu espero que vocês tenham a oportunidade de assistir o ensino dessa manhã. This is a very significant conference. Porque essa conferência é uma conferência muito significante. Do you feel that in your spirit? Você sente isso no seu espírito? That God is wanting to do something special. Deus quer fazer algo especial. And so we have been called to an appointment with him. Então nós fomos chamados para um compromisso com Deus. And he wants to speak to us. E Ele quer falar conosco. And he wants to expand our thinking. E Ele quer expandir o nosso pensamento. And he wants to draw attention to himself. E Ele quer atrair a nossa atenção para Ele mesmo. And he wants to reveal to us who we are. E Ele quer revelar para nós quem nós somos. So that we can accomplish his purpose in the earth. Para que nós possamos cumprir o propósito dele nessa terra. Jesus had 120 followers who were filled with his spirit. Jesus teve 120 seguidores que eram cheios do Espírito. 120. 120. There's more than that right here. Tem muito mais do que isso aqui. And with that 120, they turned the world upside down. E com aqueles 120 eles viraram o mundo de cabeça para baixo. How many does it take to turn Brazil upside down? Quantos são necessários para virar o Brasil de cabeça para baixo? I believe if every spirit-filled follower of Christ would do what they're empowered to do, Eu acredito que se todo cristão cheio do Espírito Santo, seguidor de Jesus Cristo, fizer aquilo que ele foi empoderado para fazer, the world would be won to Christ. o mundo vai ser um com Cristo. O mundo vai ser ganho para Cristo. There's a recent survey. Tem uma pesquisa recente It was done by one of the colleges in the United States. que foi feita por uma faculdade nos Estados Unidos. And they were doing a survey of the number of spirit-filled believers in the world. E eles estavam fazendo uma pesquisa sobre a quantidade de pessoas cheias do Espírito Santo, crentes cheios do Espírito Santo no mundo. Most of the statistics are how many Christians? E a maior parte das estatísticas é só assim, quantos cristãos? Or how many Catholics and how many Protestants? Ou então, quantos protestantes e quantos católicos? So this was a unique survey. Mas essa pesquisa foi uma pesquisa muito específica. So 1 year ago, the results were published. Então, um ano atrás, esses resultados foram publicados. There are 650 million spirit-filled believers Tem in the world. 650 milhões de cristãos cheios do Espírito Santo no mundo. Right now. Agora. In a minute. You see what I'm saying? Você percebe o que eu estou dizendo? Why is the world in the condition it is? Por que o mundo está na condição que ele está? Because people like us are everywhere acting like normal people. É porque pessoas como nós estão em qualquer lugar agindo como pessoas normais. And we're not normal. E nós não somos normais. We're extraordinary. Nós somos extraordinários. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Raise your hand. Levante suas mãos. Say thank you, Jesus. Diga obrigado, Jesus. That you have made me like you. Porque o Senhor me fez como o Senhor. You filled me with your spirit. O Senhor me encheu com seu Espírito. And you have entrusted your message to me. E o Senhor confiou a sua mensagem a mim. Set me on fire during this conference. E o Senhor está me colocando com fogo novo durante essa conferência. So
so that I will turn my world upside down. para que eu possa virar o meu mundo de cabeça para baixo. I am ready. Eu estou pronto. Do your work in me. Faça a sua obra em mim. In Jesus' No name. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Praise the Lord. Hallelujah. Glória a Deus, aleluia. God bless you. Deus abençoe You vocês. can be seated. Agora você pode se sentar. Tonight I want to talk to you about a subject that you already know. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que você já sabe. As a matter of fact, I have not come to tell you anything new. Na verdade, eu não vim para te falar nada novo. But maybe I will say some things in a different way. Mas talvez eu vou falar algumas coisas de uma forma diferente. Because it is my desire, it's my mission to come to you Porque é o meu desejo, a minha missão vir a você and inspire you e te inspirar and to remind you, e te lembrar, to deliver you, te libertar, to give you new thinking, para te dar uma nova mentalidade, to give you a new self-awareness, para te dar um novo conhecimento de si mesmo and to cause you to be a flame for the sake of the gospel. e para fazer com que você seja uma chama para o avanço do evangelho. When you are a flame, Quando você é uma chama, you change everything around you. você muda tudo ao seu redor. Your conversation is different. A sua conversa é diferente. Your perspective is A sua different. perspectiva é diferente. Your goals are Os seus different. objetivos são Your diferentes. influence is A different. sua influência é diferente. Your life is A different. sua vida é diferente. And you change your world. E você muda o seu mundo. Wherever you go. Onde quer que você vá. How many of you are pastors or church leaders? Quantos de vocês aqui são pastores ou líderes de igreja? Levante sua mão. God bless you and thank you for coming. Deus abençoe vocês e muito obrigado por terem vindo. I'm going to talk to you tonight about the power in the Word of God. E agora eu vou falar com você nessa noite sobre o poder da palavra de Deus. You already know that. Você já sabe disso. And then I'm going to talk to you within that topic E dentro- about the ministry of healing. E dentro desse assunto eu vou falar com você sobre o ministério de cura. This morning I talked about the gospel Essa manhã eu falei sobre o evangelho and we had a wonderful time. e tivemos um tempo maravilhoso. I think I taught for 2 hours. Eu acho que eu ensinei por pelo menos 2 horas. Maybe a little more. Talvez um pouquinho mais. We had a good time. Mas nós tivemos um tempo bom. Within the gospel Dentro do evangelho is everything that's biblical. está tudo o que é bíblico. And that's what we talked about. E é sobre isso que nós falamos. I created a framework within which all biblical revelation must reside. Eu criei uma moldura dentro da qual todas as verdades bíblicas têm que residir, têm que obedecer essa moldura. It's a framework that when you understand it, you can teach anything. É uma moldura e quando você entende isso, você pode ensinar qualquer coisa, Biblical. biblicamente. You can teach family. Você pode ensinar sobre You família, can teach business. você pode ensinar sobre negócios, You can teach, of course, everything Christian. você pode ensinar tudo para um cristão. Healing, Cura, gifts of the Spirit, os dons do Espírito, prayer. oração, You can teach anything. você pode ensinar qualquer coisa. But if you do not teach it within that framework, Mas se você não ensinar dentro dessa moldura, there's risk for great error. tem um risco de grande erro. And we, as gospel people, E we nó- want to teach what is true. E nós, como pessoas do evangelho, nós queremos ensinar o que é verdadeiro. We don't want to teach our message. Nós não queremos pregar a nossa We mensagem, want to teach the Bible message. nós queremos pregar a mensagem da And that's Bíblia. what we talked about this E é morning. sobre isso que nós falamos essa manhã. That the entire Bible is one story. Que a Bíblia inteira é só uma história. And when we understand it, we can interpret
every verse of E Scripture. quando nós entendemos isso, nós podemos então interpretar cada versículo da Bíblia. The mystery of Scripture O is mistério removed. das Escrituras, esse mistério é removido. When we understand the one story, we understand the church. Quando nós entendemos essa história, nós entendemos então a igreja. We understand our mission. Nós entendemos a nossa missão. We understand the individual. Nós entendemos o indivíduo. We understand our world Nós and the entendemos problem o that nosso it is. mundo e os problemas que estão nele. You see, when you understand the one story, you have the answers. Quando você entende essa história da Bíblia, você tem as respostas. So tonight I want to talk to you specifically about healing. Então, essa noite eu quero falar especificamente com vocês sobre cura. We believe in healing. Nós acreditamos em cura. Our ministry is now 76 years old. Nosso ministério agora tem 76 anos de idade. And it began, my mother and father were ordinary Christians. E ele começou assim, meu pai e minha mãe eram cristãos comuns. They both accepted Christ. Os dois As aceitaram a young Cristo, people. eram jovens, When they married, they began in ministry. e quando eles se casaram, eles começaram no ministério. They were ordinary. Eles eram comuns, They were evangelists. eles eram evangelistas, They would go to churches and hold revivals. eles iam em várias igrejas ministrando And avivamento they became pastors. e se tornaram pastores. They were very sincere. Eles eram muito sinceros. And when they heard about the needs in India, E quando eles ouviram sobre as necessidades na Índia, they resigned their church. eles se demitiram da igreja onde eles And trabalhavam. at the ages of 20 and 21, E quando minha mãe tinha 20, meu pai 21, they went to India as missionaries. eles foram para a Índia como missionários. Their denomination sent them. A denominação em que eles serviam os enviou. And they were not prepared. E eles não estavam preparados. They didn't know anything about India. Eles não sabiam nada sobre a Índia. My father thought, I'm going to win all those pagans to Jesus. Meu pai pensava assim, eu vou lá e vou ganhar todos aqueles pagãos para Jesus. And when they arrived in India, E quando eles chegaram na Índia, they didn't find any pagans. eles não encontraram pagãos. They found people who were devout Muslims and devout Hindus. Eles encontraram pessoas que eram muito, muito devotas, hindus devotos, muçulmanos devotos. They never heard of Islam. Eles nunca, your father, your parents? Meus pais nunca tinham ouvido falar do Islã. They didn't know anything about Hinduism. Eles não sabiam nada do hinduísmo também. They never heard of Muhammad. Eles nunca tinham ouvido falar de Muhammad. They were ill prepared. Eles não estavam preparados. But they had hearts to win people to Christ. Mas eles tinham um coração voltado para ganhar pessoas para Cristo. I have to make a long story very short. Eu tenho que fazer essa história que é muito comprida de uma versão bem curta para vocês. My father went out one day to win a soul to Christ. E um dia meu pai saiu para ganhar uma alma para Cristo. The senior missionary told him, I've been here 25 years and I've never won a soul E um to missionário Christ. mais velho virou para ele e falou: "Eu estou aqui há 25 anos, eu nunca ganhei uma alma para Cristo aqui." But my father was an evangelist. Meu pai era um evangelista. You don't say that to a young Você não evangelist. pode falar isso para um jovem evangelista. So my father stopped listening to that missionary. Então meu pai parou imediatamente de ouvir aquele missionário. And he told my mother, today I'm going out and I'm going to E win ele a virou soul. para minha mãe e falou: "Hoje eu vou sair e vou ganhar uma alma. And I'm not coming back E eu until I win não a vou soul. voltar até eu ganhar uma alma." So he went out, Então ele saiu, carried his Bible. carregando a Bíblia dele. And eventually he engaged in a conversation with a young man. E eventualmente ele começou ali uma conversa com um jovem. And he talked about God. E ele falou sobre Deus. And the young man knew all about God. He knew? He knew. E o jovem sabia sobre Deus. He called him Allah. Ele chamava Deus de Alá. My father never heard of Allah. Meu pai nunca tinha ouvido falar de Alá. And so then my father talked about Jesus. Então meu pai falou sobre Jesus. And the young man knew about Jesus. E o jovem sabia de He Jesus. said, oh yes. Ele falou: "Sim, Jesus was a prophet. sim, Jesus era um profeta." And he even did many miracles. E ele até fez muitos milagres. My father was E amazed. meu pai estava maravilhado. So then he was bold. Então ele ficou ousado, ele ficou animado. And he blurted out, E aí ele jogou tudo para fora. yes, Jesus came Ele to falou: earth, "Sim, died on the cross for our sins. Jesus veio para a terra e morreu na cruz pelos And nossos he's alive pecados. today." E ele está vivo hoje.
And the young man said, no, 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 E no. o no. jovem disse: não, 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 não. He said, I have been to the tomb of Muhammad, Ele falou: não, eu já fui na tumba de Mohammed. and he was God's supreme prophet. E ele era o profeta supremo de Deus. If God did not raise from the dead his supreme prophet, Se Deus não ressuscitou dos mortos o profeta supremo dele, que era he Mohammed, could not have raised his lesser prophet. ele não poderia ter ressuscitado um profeta menor. My father said, yes, Jesus is alive. Meu pai falou: sim, Jesus está vivo. And the young man said, prove it. E o jovem falou assim: então prova para mim. I wish every preacher heard those words. E eu gostaria que todo pregador ouvisse essas palavras. We need to be able to prove Nós what temos we que ser preach. capazes de pregar o que de provar o que nós pregamos. Well, Então, my father had the answer. meu pai tinha a resposta. He got his Bible Ele pegou a Bíblia dele, and he turned, abriu a Bíblia, and the young man says, what is that? e o jovem falou assim: o que é isso? I thought, this is the Bible, the Word of God. Isso aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. And the young man, E o jovem, he brought out a book. ele trouxe um livro também. And he says, no, Ele falou: não, this is the Quran, isso aqui é o Alcorão, the word of the holy prophet a Muhammad. palavra do profeta Maomé, o santo profeta My Maomé. father says, what's that? E ele falou: meu pai falou assim: o que é isso? Now, it happened, both books were black. E acontece que os dois livros eram pretos They had gold writing on the e front. tinha uma escrita dourada na frente. My father said, Holy Bible. E a do meu pai falava Bíblia Santa, Bíblia Sagrada. His book said, E o livro dele Quran. falava Alcorão. They both had gold on the edges. Os dois livros tinham uma parte dourada na borda das páginas. Two books. Os dois livros. Do you know what my father did? Você sabe o que meu pai fez? He went back to my mother. Ele voltou para minha mãe. He said, we're leaving India. Ele falou: nós vamos sair da Índia. Let's go back where at least people believe the Bible. Vamos voltar para o lugar onde as pessoas pelo menos acreditam na Bíblia. Because if people don't believe the Bible, we can't help them. Porque se as pessoas não acreditam na Bíblia, não tem como nós ajudarmos a elas. Now, my parents were Pentecostal. Entenda que os meus pais eram assim, pentecostais. They were preachers. Eles eram pregadores, They were sincere. eles eram sinceros. They knew the scripture. Eles sabiam as escrituras, But that wasn't enough. mas isso não era They suficiente. talked in tongues. Eles falavam em línguas, They fasted. eles jejuavam, They did all the religious things that they were eles taught to faziam do. todas as coisas religiosas que falaram para eles fazerem. But when they confronted someone of another faith, Mas quando eles confrontaram alguém de outra fé, they couldn't prove eles não podiam provar the truth of the a gospel. verdade do Evangelho. So they made a smart decision. Então eles tomaram uma decisão sábia. I think a lot of people should go home. Eu acho que muita gente deveria ir para casa. Missionaries, preachers, Missionários, pregadores, pastors, pastores, people who cannot prove the gospel, go home. pessoas que não podem provar o Evangelho, vão para casa. When they came home, Quando eles voltaram para casa, they were brokenhearted. eles estavam com o coração quebrado. They felt like they had failed. Eles sentiam que eles tinham falhado. They were embarrassed. Eles estavam envergonhados. They were allowed to pastor another church. E aí foi permitido que eles pastoreassem outra igreja. And that's when I was born. E foi nesse momento que eu nasci. And they prayed one prayer E for eles 1 fizeram year. uma oração durante um ano. I want you to hear the innocence and the sincerity of their hearts. E eu quero que você ouça a inocência e a sinceridade do coração deles. Their prayer was very simple. A oração deles era muito simples. They said, Lord, Eles falaram: Senhor, how do we convince people of other faiths como nós podemos convencer pessoas de outras fés that the Bible is your word, que a Bíblia é a sua palavra, that Jesus is who he claimed to que be, Jesus é quem nós alegamos que é, that he died for the sins of the world, que ele morreu pelos pecados do mundo and that he's alive e today? que ele está vivo hoje? How do we convince Como nós people? podemos convencer as pessoas de outras crenças? Every day they prayed that. Todos os dias eles fizeram essa oração.
After 1 year, E depois de um ano, their destiny began to change. o destino deles começou a mudar. My father saw a vision of Jesus. Meu pai teve uma visão de Jesus. I can't explain what happened to him. Eu não posso explicar para você o que aconteceu com But ele. seeing Jesus alive transformed him. Mas ver Jesus vivo transformou ele. He told my mother, E ele disse à minha mãe, he says, I am no longer a denominational man. ele falou, eu não sou um homem mais de uma denominação. I'm a Jesus Eu sou um man. homem agora de Jesus. Now, I told you they were Pentecostal. E eu falei para vocês que eles eram So pentecostais. you know that every Easter Sunday they were preaching the resurrection. Então você tem que saber que todo domingo de Páscoa eles estavam lá pregando sobre a ressurreição. But seeing Jesus alive Mas ver changed Jesus everything. vivo mudou tudo. And so a series of events was set in motion. Então uma série de eventos começou a acontecer. And just to tell you briefly, number E one, para te dizer bem they rapidamente, saw número 1, Jesus eles alive. viram Jesus vivo. Number two, Número 2, they saw Jesus alive in another eles person. viram Jesus vivo em outra pessoa. That man was praying for the sick, Porque- and the sick were being healed. Aquele homem estava orando por outras pessoas doentes e os doentes estavam sendo And curados. then they began reading the four Gospels E aí, and the book of Ele Acts. começou a ler os 4 evangelhos e o livro de Atos. And as they approached those 5 E books, conforme ele lia esses 5 livros, they determined to forget everything they had been taught eles estavam determinados a esquecer tudo que eles tinham aprendido and believe 2 things. e acreditar só em 2 Number coisas. one. Número 1, Everything that Jesus told, everything Jesus said he would do, they would believe that Jesus will do it. a primeira coisa, tudo que Jesus disse que ele poderia fazer, eles iam acreditar que Jesus faria. And second, E a segunda, everything he told his followers to do, tudo que ele they would disse do it. para os seguidores fazerem, para os seguidores dele fazerem, eles fariam. And as they read these 5 books, E conforme eles liam esses 5 livros, they saw Jesus in the scripture. eles viram então Jesus nas They saw his escrituras. authority. Eles viram a autoridade They dele. saw his love. Eles viram o amor They saw dele. his wisdom. Eles viram a sabedoria They saw his dele. compassion. Eles viram a compaixão They dele. saw his mission. Eles viram a missão They dele. saw him. Eles viram a Jesus. So they saw Jesus in a vision. Então, Jesus numa visão, Jesus in another person. Jesus em outra pessoa, Jesus in the scripture. Jesus nas escrituras. And then they decided that they were going to put this to the test. Então, eles decidiram que eles iam testar o que eles tinham visto So agora. they resigned their church. Então, eles pediram demissão daquela Sold igreja, everything. venderam tudo. By this time I'm 9 months old. E nessa época eu já tinha 9 meses de idade. And they decided they're going to go and preach the gospel with miracles. E então eles decidiram que eles iam sair, viajar e pregar o evangelho com milagres. Because what the Lord showed them was the miracles are what prove the message. Porque o que Jesus tinha mostrado para eles é que os milagres eram uma prova da mensagem. I can testify to you. Eu posso testificar para vocês. I also have preached to people of almost every religion. Eu já preguei para pessoas de quase todas as religiões. To the Muslims, Para muçulmanos, the Hindus, para hindus, the Buddhists, para the budistas, Shintoists, para the shintoístas, animists, para pagans, pagãos, idol worshippers, que idol worshippers. para que há pessoas que adoram a ídolos, And it's always the same. e é sempre o mesmo. Oh, even to religious Christians. Até para cristãos religiosos. That's the big miracle. Esse é um grande milagre. And when they see the miracles, E quando eles veem os milagres, they believe. eles creem, They come alive. eles se tornam vivos. And they believe that Jesus is alive. E então eles acreditam que Jesus está vivo. So my parents, the Lord visited my mother. Então o Senhor visitou também minha mãe. And women, this will interest you. E isso é interessante para você. The Lord gave my mother a choice. O Senhor deu à minha mãe uma escolha. God always gives us choices. Deus sempre nos dá escolhas. And he said to her, E Ele disse a ela:
I'm taking your man with my gospel around the world. Eu vou pegar o seu homem e vou fazer ele levar o meu evangelho ao redor do mundo. You can stay at home. Você pode ficar em casa, You'll have a fine home. você vai ter uma casa boa, Your children will lack for nothing. os seus filhos não vão ter falta de nada And they'll have the finest education. e eles vão ter uma educação muito boa. Or Ou you can go with your man você pode ir com o seu marido and have a part in the ministry. e ser participante do ministério. Now, my mother Então a minha mãe chose escolheu to go. ir. And because of her choice, E por causa da escolha dela, we traveled as a family. nós sempre viajávamos como uma família. She was such a young mother. Ela era uma mãe tão jovem. She was maybe 22 years Talvez old. ela tinha só dos 22 anos de With idade. 2 babies. Com 2 bebês. Going to places they Indo didn't know. para lugares que a gente nem conhecia. My father said to her, "Wait here, E o meu pai falava para ela, espere aqui, because I don't know if it's going to be porque eu safe. não sei se vai ser seguro. Let me go first, Deixe-me ir primeiro. and I'll find us a place to E eu live, vou achar um lugar para morar. and then I'll send for you and the children." Então eu volto para buscar você e as crianças. And mother says, "No, Minha mãe falava, não, we're going with you." nós estamos indo com And he você. said, "Well, just wait Não, there until espera I aqui. call for you. Espera aqui, eu vou te ligar. I'll call for you." Eu vou te ligar, vou te chamar. And she said, "Okay, E ela falava, tá bom, you go first, você vai primeiro. and then you stay there at the airport E você fica lá no aeroporto. and wait, E espere, because the children and I will be on the next airplane." porque as crianças e eu estaremos no próximo aeroporto, no próximo avião. Now I introduced you to my mother. Então eu te apresentei agora para minha mãe. And so my father says, "Okay, Então meu let's pai go falava assim, together." tá bom, vamos juntos. And we traveled like that as a E family. nós viajávamos assim, como uma família. All of my years growing up. Todos os meus anos crescendo. When I was 14, E quando eu tinha 14 anos, I was sent to a boarding school. então in eu the fui States. enviada para um internato, um colégio bíblico nos Estados Unidos. Before that, my entire life was Mas antes disso, a minha vida toda hearing the gospel era ouvir o evangelho and seeing the e miracle ver proof. as provas milagrosas. Because Jesus is the same Porque Jesus é o mesmo yesterday ontem and today e hoje and forever. e para sempre, eternamente. And because he has not e changed, porque ele não mudou, his message does not change. a mensagem dele não mudou, His miracles do os not milagres change. dele não mudaram, His power does o not poder change. dele não mudou, His love does not o amor change. dele não mudou. Hallelujah. And so from that time, Então nessa época, God used my mother and father Deus usou meu pai e minha mãe as pioneers como pioneiros in many methods em muitos métodos of evangelism, de evangelismo that are used today. que são usados hoje. So, for example, the mass miracle Então, por exemplo, crusades. as cruzadas de evangelismo em My mother massa. and father were the first to do Meu such a pai thing. e a minha mãe foram os primeiros a fazer algo assim. And so they're known all over the world Então eles são conhecidos ao redor de todo o mundo por for isso. the mass crowds, Pelas multidões em massa the miracles, e pelos milagres, transformed lives, pelas vidas transformadas and the launching of tens of thousands of e ministries. pelo lançamento de dezenas de milhares de ministérios. You can't count the number of ministries that have been birthed out of my father and mother's influence. Você não consegue nem mesmo contar o número de ministérios que foram iniciados através da influência do meu pai e da minha mãe. Why do I say all of that? Por que eu estou dizendo para você tudo Because isso? I want to talk about the power in the Word Porque of eu God. quero falar para você sobre o poder da palavra de Deus. Because it's the Word of God that produces these miracles. Porque é a palavra de Deus que produz esses milagres. Do you want a miracle ministry? Você quer um ministério de milagres? Of course. Claro. Jesus' ministry is a healing O ministério de ministry. Jesus é um ministério de cura. Miracles of healing are not just for a few special people. Milagres de cura não são só para pessoas especiais. My father never claimed a gift of healing. Meu pai nunca alegou ter dom de cura. I have no gift of healing. Eu não tenho dom de cura. What I have is faith in O que eu God. tenho é fé em Deus. Oh. And so, I'm curious. Então eu estou curiosa. Are you sick? Você está doente? Is anyone here sick? Tem alguém aqui que está Does doente? anyone need a miracle? Tem alguém aqui que precisa de um milagre?
No, you're ministers. Não, vocês são ministros. You're leaders. Vocês são líderes. So I'm going to talk to you as Então, leaders. eu vou falar para vocês como líderes. You are leading people who are sick. Vocês estão liderando pessoas que estão doentes. Is that true? Não é verdade? Every time you have ask for prayer in your churches, people come who are sick. Toda vez que vocês chamam para a linha de oração nas igrejas de vocês, as pessoas vêm doentes, certo? So we need to know how to help them get well. Então nós precisamos saber como ajudá-los a estar bem. Do you want that? Você quer isso? You see, you can always pray for the sick. Você sempre pode orar pelos doentes. The history books say that the Osborne family has seen more healing miracles than any family that's ever O lived. livro de história fala que a família Osborne viu mais milagres do que qualquer família já viu. I don't know if that's true. Eu não sei se isso é verdade. We've just been doing it a long time. A gente só está fazendo isso de milagres há muitos anos, há um tempo muito longo. But there's a reason why we have consistent miracles. Mas tem uma razão pela qual milagres acontecem consistentemente através de nós. Now, anyone can pray for the sick Qualquer um pode orar pelos doentes and see miracles. e ver milagres That's acontecerem. easy. Isso é fácil, Because Jesus is a healer. porque Jesus é aquele que He cura. wants people well. Ele quer que as pessoas estejam He does bem. not want people Ele to não be quer sick. que as pessoas estejam doentes. However, if you know Entretanto, how to help people receive their healing, Se você souber como fazer as pessoas receberem a sua cura, you are guaranteed miracles. você tem uma garantia de milagres. You can pray for the Você sick, pode orar pelos and doentes some will get healed. e alguns vão estar curados. But you won't know why. Mas você não vai saber por quê. You'll just say, well, God answered prayer. Você só vai falar assim: ah, Deus responde orações. Some people are healed and Algumas others are pessoas são not. curadas e outras não. But let's purpose to become excellent in our healing ministry, Mas vamos colocar um propósito de nos tornar excelente no ministério de cura, so that we can help people. para que nós possamos ajudar pessoas. Everywhere I go in evangelism, Todo lugar que eu vou em evangelismo, of course, I'm gathering the public. porque eu estou lá reunindo o público. I'm telling them, bring the sick. E eu digo a eles: tragam os doentes. These are people who don't know E Jesus. tem muitas pessoas que não conhecem a And Jesus. they're dragging their crippled bodies. E aí eles trazem os corpos deles They're being aleijados. carried in wheelbarrows. E às vezes trazem pessoas sendo trazidas em carried cadeira de on rodas, the backs of their family. trazidas nas costas das They're famílias. bringing their screaming Eles babies. trazendo bebês The gritando. smell of disease E aquele is cheiro through de the doença crowd. está lá em toda aquela multidão. Because we say, bring the sick. Porque nós só falamos: tragam os doentes. Jesus is a Porque healer. Jesus é aquele que cura. We tell them, bring Nós the dizemos sick. a eles: tragam os doentes. So our crowd Então a is nossa sick multidão people. é uma multidão de pessoas doentes. Cancers, Cânceres, tumors, tumores, demon-possessed pessoas people. possuídas pelo demônio. That's our crowd. Essa é a nossa multidão lá. I do not stop on the first day E eu não paro no primeiro dia, until we see miracles. até eu ver milagres. I preach. Eu prego Short. uma mensagem curta, I bring people into faith for salvation. eu trago as pessoas na fé pela salvação, It always looks like 100%. e sempre parece que 100% People want to das accept pessoas Christ. querem aceitar a Cristo. And then I give instruction Então eu dou to those instruções who are sick. para aqueles que estão I doentes. don't just pray Eu não só oro, because I want to see them healed. porque eu quero ver eles curados. I'm not just there to pray. Eu não take estou lá a few só para pictures orar, and tirar leave. algumas fotos e sair daquele lugar. No, I Não. want the people to see the resurrected Eu Jesus. quero que as pessoas vejam Jesus ressurreto. So after I give instructions, Então depois eu de dar instruções, I pray for them. então eu oro para eles. And then I tell them to act their faith. Então eu digo a eles para exercitar a fé deles. And it takes a while for them to Leva um understand. tempo para alguns deles entenderem, I don't stop mas eu não paro until the miracles begin. até os milagres começarem. And you know that can be, and in the natural, that feels very uncomfortable. E no natural isso parece às vezes desconfortável, assustador, Because here I'm keeping their faith porque eu going. estou lá tentando fazer a fé deles ser Jesus ativada. is here. Jesus está aqui. He is healing you. Ele está te curando. Receive your Receba healing. a sua cura. I'm helping them. Eu estou ajudando eles And na they're fé just looking deles. at E eles me. estão lá só olhando para You mim. know that. Você sabe disso, né, Jânio? The longest I've had to wait E o tempo mais longo que eu já tive que esperar is 10 minutes. foi 10 minutos. And it feels like 10 hours. E parece como 10 horas.
But I don't stop. Mas eu não paro. I don't stop. Eu não paro. There was one city where I was one of the African nations. E tem uma cidade que eu estava em uma das nações africanas. And there was a woman Tinha uma mulher right near the front in a bem aqui na wheelchair. frente numa cadeira de rodas. I preached. Eu preguei, She accepted Christ. ela aceitou a Cristo, I gave instructions. eu dei instruções, Prayed for the sick. orei pelos doentes And I said, now act your e eu faith. falei, agora exercite a sua Do fé. what you could not do before. Faça o que você não podia fazer And antes. she just sat there. E ela só ficava lá sentada. And I kept saying E eu it. continuei dizendo. I said, if you couldn't walk, get E eu up and falei, walk. se você não podia andar, se levante e ande. If you couldn't see, open your Se eyes você and não see. podia ver, abra os seus olhos e veja. And she just sat E ela there. só ficava lá sentada. I just couldn't stand it E eu anymore. não conseguia aguentar aquilo I went mais. down off the platform. Então eu desci da plataforma Now, this was a big woman, e era uma mulher grande. and she was just staring at E me. ela só ficava me encarando ali. I took her by the hand, E aí eu peguei ela pela mão, and I put her on my back, coloquei ela nas minhas costas and I had to lean way over to get her feet e eu off of the tive que me ground. inclinar assim para tirar os pés dela do chão, porque ela era muito And I alta. began to walk with E aí eu her. comecei a andar com ela. Walk in Jesus' name. Ande em nome de Walk in Jesus. Jesus' name. Ande em nome de Walk Jesus. in Jesus' Ande em name. nome de Jesus. And I went back and forth E aí about eu 3 ia times. andando, indo e voltando 3 And vezes. then I began to feel her taking her weight on her own Então, feet. eu senti ela começando a pegar o próprio peso nas pernas And then dela, she nos pés began dela. walking. Então ela começou a andar. And then she began jumping. Então ela começou a pular. And she was completely E aí healed. então ela se tornou completamente curada. You see, when you minister Então, healing, entenda. you don't stop. Que quando você ministra cura, você não pode parar. People don't know what to do. As pessoas não sabem o que You fazer. show them what faith looks like. Você tem que mostrar para eles o que é a fé, como a fé se parece. Your faith goes a long way. Porque a sua fé vai por um longo I told caminho. you I have faith. Eu te falei, eu tenho fé. I have faith. Eu tenho fé. If Jesus said it, Se Jesus disse, He provided it. Ele proveu isto. It's ours. Então é nosso. He administers that through us. E Ele administra tudo isso através de nós. Do you remember the blind men that Você came se to lembra Jesus? do homem cego que veio até Jesus? He prayed for them. Jesus orou por ele? Can you see? Você pode ver? Ooh, I see men like trees Ah, eu walking. vejo homens como árvores. What did he do? E o que ele fez? He prayed again. Ele orou de novo. You don't quit. Você não desiste. You don't quit. Você não desiste. And when you say good night to the people, E quando você disser boa noite para as pessoas, what about those who didn't receive an instant miracle? e com relação àquelas pessoas que não receberam o milagre naquela hora? That's the case sometimes. Isso é um caso que acontece algumas There are vezes. instant miracles Há milagres instantâneos and there are progressive e healings. há curas que são So progressivas, que we always acontecem com o tell tempo. people, go believing. Mas nós sempre dizemos às pessoas, vá embora crendo. The life in that sickness is dead. Porque a vida nessa doença está morta. The spirit of that disease has O left. espírito dessa doença foi embora. Now your Agora, body is o seu being corpo healed. está sendo curado. Go believing. Vá embora crendo. Believe. Creia. There was a woman who came. Teve uma mulher uma vez que veio She had a tumor. e ela tinha um tumor. And the tumor looked like she was 9 months E o pregnant. tumor era tão grande que parecia que ela estava grávida de 9 meses. And she had carried that tumor for 9 E ela years. carregou esse tumor por 9 anos. She was known in her village as the pregnant woman. E ela era conhecida na vila dela, no vilarejo dela, como mulher grávida. She heard about our festival. Ela ouviu sobre o nosso festival came. naquela cidade, ela She veio. heard about Jesus. Ela ouviu sobre She Jesus. received Ela him. recebeu ele. It was time for the prayer. She E laid quando her hand era on her a hora stomach. da oração, ela colocou as mãos sobre o estômago dela. After the prayer, Depois da oração, she looked just the same. ela parecia da mesma forma. I didn't know anything about her Eu não sabia nada sobre ela. until the next night. Até a próxima noite. And the same woman came. Então essa mesma mulher voltou. I had told everyone, go home
believing. E eu já tinha falado para todo mundo, vai embora agora para sua casa crendo. So the next night during testimony Então, na time, próxima noite, durante um momento ali de here testemunhos, comes this woman. lá vem aquela mulher And novamente. she's dressed E in ela a estava- very shapely dress. E ela estava vestida no vestido ali, bem marcando o formato do corpo. She was so happy. Ela estava tão feliz. And she told her story. E aí ela contou a história She said, dela. I'm the one who's known as the pregnant woman. E ela falou, eu sou aquela mulher que era conhecida como mulher But grávida. last night I received Jesus. Noite passada eu recebi Jesus. And I received my E eu healing. recebi a minha cura. But I looked the same. Mas eu parecia da mesma forma. But all through the night, Mas durante toda aquela noite, every 10 minutes, a I cada was up. 10 minutos, And I was passing eu estava me this, levantando. this ugly stuff E eu estava passando aquelas coisas feias all night. toda noite. And by morning, E pela manhã, I had a flat stomach. eu tinha um estômago reto, uma barriga I'm reta. healed. Eu estou And curada. I've come to say thank E you, eu vim Jesus. para agradecer a Jesus. There's nothing too hard for Não God. tem nada difícil demais para Deus. I was in Kinshasa just before COVID. You were what? Where? Kinshasa. Kenya? Democratic Republic of Em Congo. Congo. Eu estava numa cidade da República Democrática do Congo bem assim que o Covid estourou. On the last night of the festival. Na última noite daquele festival. The platform was full of A- people giving O testimony. palco estava cheio de pessoas lá dando testemunho. And I saw this nice-looking woman. Então eu vi aquela mulher com uma aparência muito And she bonita. had a handsome young son. E ela tinha um filho ali muito jovem, He bonito. looked to be about 17. Ele parecia ter em torno de 17 anos. And she brought E ela trouxe a handful of chains. as mãos cheias de correntes. Big, heavy chains. Correntes pesadas e grandes. With padlocks, Com cadeados, keys, com chaves. everything very dirty. Tudo muito sujo. And she gave this testimony. E ela veio para dar o testemunho dela. This was her son. Esse era o filho He had dela. been demon Ele possessed estava possuído pelo for demônio 7 years. por 7 anos. They could not control him. E eles não eram capazes de controlá-lo. They bound him with E these eles chains. o amarravam com aquelas correntes. 7 years. Durante 7 You anos. see, that's the work of the Então, enemy. entenda que essa é a obra do That is not inimigo. God's plan. Isso não é o plano de Deus. That's what the enemy Isso wants é to o que o do to inimigo quer people, fazer com as pessoas. to destroy their lives. Para destruir a vida I delas. didn't know he was Eu there. não sabia que ele estava lá. I never know. Eu nunca saberia. But the gospel Mas o Evangelho is the power of é o God. poder de Deus. And when I proclaim E the good quando eu news of proclamo as Christ, boas novas de Cristo, it's as though I'm casting Christ among the people. desde que eu esteja ali emanando Cristo sobre as His pessoas, word a is palavra alive. dele está viva. It is his life that is in the word. E é a palavra dele, é a vida dele que está na I palavra. see that. Então eu vejo I believe isso. that. Eu acredito I nisso. proclaim the name Eu of proclamo o Jesus. nome de Jesus. And I see him at work out E eu among the vejo multitude. ele em operação ao redor da multidão. So during the proclamation of the gospel, Então, durante a proclamação do evangelho, the evil spirits left os that boy. espíritos maus saíram daquele He was garoto. E completely ele foi delivered. completamente liberto. So mama took him home Então aquela mãe o levou para Cleaned him casa, up. o limpou and brought him back to e testify. trouxe ele de volta para It's a testemunhar. beautiful E foi um testimony. testemunho lindo. Now I left my clothes Então, in Kinshasa E eu deixei as minhas roupas naquela cidade. because I wanted to bring the chains Porque eu home. queria trazer aquelas correntes de volta para casa comigo como I uma have lembrança. them, I have them in my office. E eu tenho essas correntes até hoje seen no them. meu escritório. O Jânio já viu essas and correntes. ever so often I go in my office Então, desde então, eu vou frequentemente no meu escritório and I say, devil, e eu digo, diabo, you're not the devil. e você não é o diabo. Look at those chains. Mas eu digo, diabo, olhe para aquelas correntes. Remember that boy that Se you lembra tried daquele to garoto hold in que bondage? você tentou segurar em escravidão? The power of Jesus O broke poder your de power. Jesus quebrou o seu poder. And that boy is set E free. esse garoto foi liberto. Look at the chains. Olhe para as correntes. Monuments of your failure. Você é uma falha, se lembre disso. Testimonies of Jesus' victory. Os testemunhos são a vitória de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Nothing is too hard for God. Nada é difícil demais para Deus. I want to give you some scriptures. E eu quero te dar alguns versículos das Escrituras agora.
There's a foundational scripture that I want. There's a story in the Bible Tem uma história na Bíblia que é uma das escrituras que são fundamentos. that is a foundational scripture for trusting the Word of God. Tem uma das escrituras que são fundamentos para acreditar, para confiar na palavra de Deus. Everything depends on the truth of the Word of God. Porque tudo depende da verdade da palavra de Deus. This is not a religious book. Isso não é um livro religioso. We are not religious people. Nós não somos pessoas We're religiosas. Jesus people. Nós somos pessoas de Jesus. This is God's Word. Isso é a palavra de Deus. That Word became flesh E a palavra se tornou in carne the person we know as Jesus Christ. na pessoa que nós conhecemos como Jesus And Cristo. Jesus demonstrated the truth of this E Jesus Word. demonstrou a verdade dessa palavra. And then, when he went to the cross Então, quando ele foi para a cruz and he died, e morreu, defeated Satan, e ele derrotou Satanás, set us free, e ele nos libertou, came out of the e grave, ele saiu daquela tumba, gave us his e Spirit, ele nos deu o seu Espírito. he empowered us Ele nos empoderou to continue para everything continuar that he began. tudo que ele começou. It's that simple. É simples assim. It's that É simple. simples assim. You don't have to wait for Você não tem que special instruction. esperar por instruções You especiais. don't have to wait for a Você special não tem call. que esperar por um chamado You especial. don't have to wait for a Você special não tem que anointing. esperar por uma unção When you especial. have Jesus, you Quando have the nós temos anointing. Jesus, nós temos a unção. He is Christ, E Ele é Cristo, the anointed one. a um ungido. When you have him, Quando you have você o everything. tem, você tem tudo. I said when you have him, E eu you disse have que quando você tem a everything. Cristo, você tem tudo. And so through Jesus' earthly life, there were encounters that he had with people that teach us so Então much. entenda que através da vida terrena de Jesus, ele teve encontros com pessoas e esses encontros nos ensinam And muito. I want to read you about one of these E eu quero encounters. ler com você um desses encontros. You know the story, Você já conhece a história, but let's listen together. mas vamos ouvir It's novamente in juntos. Matthew chapter 8, Em Mateus capítulo 8, beginning verse 5. começando no versículo 5. When Jesus came to Capernaum, Quando Jesus veio para Cafarnaum, a centurion came to him, um centurião veio até ele. and he appealed to him, saying, Lord, E ele chegou até Jesus dizendo: Senhor, my servant is lying at home meu paralyzed, servo está deitado em casa, paralisado, in paralítico terrible distress. e violentamente atormentado. And Jesus said to him, E Jesus lhes disse: I will come and heal him. Eu irei e lhe curarei. The centurion answered, E o centurião respondeu: Lord, Senhor, I'm not worthy that you would even come under my roof. não sou digno nem que o Senhor entre embaixo do meu telhado. Only speak a word, Somente diga uma palavra and my servant will be e o meu healed. servo ficará curado. For I'm a man under authority. Porque eu sou um homem de autoridade. I have soldiers under me. Eu tenho soldados sob mim. I say to one, go, Eu and he digo a um goes. vá e ele vai. I say to another, come, Eu and digo he para o outro comes. vem e ele vem. I say to my slave, do this, Eu and digo he ao meu does servo it. faz isso e ele faz isso. When Jesus heard him, E quando Jesus ouviu isso, he was amazed. ele ficou maravilhado. And he said to those who followed him, E ele disse para aqueles que estavam seguindo a he said, ele: I tell you, I've not seen such great faith in all of Israel. Eu te digo que nem mesmo em Israel eu vi tanta fé assim. And then go to verse 12. Então vamos para o versículo 12 agora. He said to the centurion, Ele disse àquele centurião: go, Vá, and let it be done to you according to e que your seja faith. feito a você de acordo com a sua fé. And the servant was healed E o servo that very foi hour. curado naquela hora. Now, so you know that story. Então você conhece essa história, But certo? in this story, we understand the power of faith. Mas nessa história nós podemos entender o poder da fé. Faith in the power of God's A word. fé no poder da palavra de Deus. You see, the word of God, Então entenda que a palavra de Deus, according to the parable in Luke chapter de 8, acordo com a parábola em Lucas the capítulo 8, word of God a palavra is de the Deus seed. é a semente. Is the seed. É a semente. You know what a seed looks like. Você sabe como uma semente se parece. It's usually small. Geralmente ela é pequena, It's not always attractive. nem sempre ela é atrativa, It doesn't even look alive. às vezes ela nem parece estar viva. But
there's a life in that seed. Mas tem uma vida naquela You semente. can't see it. Você não consegue ver If isso. you cut the seed Se você open, cortar aquela semente, you can't see it. você não consegue ver essa But vida. there's life in that Mas tem seed. vida naquela semente. And all you have to do is E plant tudo that que você tem seed. que fazer é plantar aquela semente Give it water. e regar aquela Let semente the sun shine e on it. deixar que o sol brilhe sobre aquela And something semente. happens in that darkness Então, of the ground. algo acontece naquela escuridão daquele solo. Something happens. Algo acontece. Something happens. Algo acontece. The life in it A becomes vida nela restless. começa a se tornar, começa a lutar, começa a movimentar It begins to want out. e começa a querer sair. So it breaks open Então ela the quebra e abre aquela seed, puts semente, down a root, mesmo estando, e ela começa a colocar begins raízes. to drink E nourishment. ela começa a puxar da terra And then nutrição. it begins to look for the Então light. ela começa a procurar pela And it luz. pushes Então ela começa a through the empurrar darkness. através It daquela pushes. escuridão, e ela começa a And empurrar. it bursts Então into ela the light. explode para a luz. And then it begins to Então grow. ela começa a crescer. That's the life of a seed. Isso é a vida da semente. The word of God is E a the palavra de Deus seed of é a God. semente de Deus. When we plant the seed Quando nós plantamos a semente God de Deus in our lives, na nossa vida, the seed a is semente alive. está viva. The only thing we have to do is let it grow. E a única coisa que nós temos que fazer é deixar essa semente crescer. You see, if a farmer goes to where he has planted seed, E às vezes quando um fazendeiro vai e planta uma semente, and if he is it growing? será que ele fica Is it assim? Será que growing? está crescendo? Está It's been crescendo? 5 days. Já Is it passaram growing? 5 dias. Será que está crescendo? And he digs it up. Será que ele vai lá e cava para olhar? What happens to the seed? O que acontece com a semente se ele fizer assim? It can't grow. Ela não vai crescer. You leave it. Você tem que deixar lá. You believe in the life Você tem that's que in the acreditar seed. na vida que há na semente. So if you plant healing seed, Então, se você planta uma semente de cura, what does it produce? o que ela produz? O que ela produz? Healing. Healing. That's right. Está certo. If you plant a tomato Se você seed, planta uma semente de you tomate, get a tomato você vai bush. pegar um fruto de tomate. You see, the things of God are so simple. Então entenda, as coisas de Deus são muito simples. Why do we make it complicated? Por que a gente faz as coisas ficarem complicadas? God's word is alive. A palavra de Deus está viva. If you plant Se it você plantar ela and let it grow, e deixar que ela cresça, it will produce. ela vai produzir. And the wonderful thing about God's seed, E algo maravilhoso sobre a semente de it Deus doesn't take 6 months é for que ela it to não leva produce. 6 meses para produzir. You can plant the seed Você and pode have plantar the uma fruit semente e ter os frutos in the same hour. na mesma hora. That's what happened to the centurion's Isso é o que servant. aconteceu com o servo do centurião. Jesus spoke the word, Jesus falou uma and palavra that same hour, e naquela mesma hora servant was o healed. servo estava curado. so you see, when you want to help people get Então well, veja, quando você quer ajudar as pessoas a serem saradas, teach them você ensina a elas, that God's word is dependable. você tem que ensinar que a palavra de Deus é dependente. God has made promises, Deus fez promessas and He's not a liar. e Ele não é um mentiroso. These are not your promises. Essas não são as suas promessas. You have no power. Você não tem poder. He has the power. Ele tem o poder. So we teach people, Então nós ensinamos as pessoas, God loves you. Deus te ama. He wants you well. Ele quer você bem. He didn't put sickness on Ele you. não quer essa doença, That's Ele não the pôs essa work of doença em God's você. enemy. Isso é o trabalho, é a obra do inimigo God de wants Deus. you well. Deus quer que você esteja bem. And you can be well E você pode estar bem because Jesus bore your porque infirmities. Jesus carregou as suas The enfermidades. Bible says that A by Bíblia the diz stripes que pelas on suas Jesus' pisaduras, pelas pisaduras nas costas de back, you Jesus, could be healed. você pode ser The sarado. Bible says A Bíblia diz He has removed que your Ele disease removeu and your pain. as suas dores e enfermidades. And by His stripes E you're pelas healed. suas pisaduras você é So we sarado. help people to believe the Então, word of God. nós ajudamos as pessoas a crerem na palavra de Deus. That's not magic. Isso não é That's mágica. not sending people Isso to não é some magic healer mandar as pessoas para algum mágico curandeiro or someone who boasts of ou having para a alguém special gift. que alega que tem dons especiais. No. Não. Miracles happen Milagres through faith in God's acontecem word. através da fé na palavra de Deus. So we help them believe Então, God's word. nós ajudamos eles a crerem na palavra de Deus. Faith is very simple. Porque a fé é muito simples.
Why do we make it Por que complicated? a gente faz essas coisas ficarem complicadas? Faith is simply believing A fé é simplesmente crer that God tells the truth, no que Deus fala a that verdade, He's not a liar. que Ele não é um mentiroso. It's just that simple. É simples assim. Let's keep it simple. Vamos manter isso simples. Faith has nothing to do with how good people A fé are, não tem nada a ver com o quão bom as pessoas são, how much they deserve sobre healing. o quanto eles merecem a cura. You know, God Sabe? doesn't heal people because they're sick. Deus não cura as pessoas porque eles estão doentes. He heals them because He's a healer. Ele cura as pessoas porque Ele é aquele que cura. It's not about you, Não é sobre você, it's about Him. é sobre Ele. When we help them to believe that God tells the truth, Quando nós ajudamos as pessoas a crerem que Deus fala a verdade, then we teach them His promises. então nós ensinamos a eles as promessas de I'm Deus. going to give you some scriptures. E eu vou te dar algumas The escrituras scriptures agora. that I give to people. E as escrituras que eu dou para as pessoas, Always before I pray for the sick. sempre antes de orar pelos In doentes, fact, I don't pray for the sick unless I've taught about healing. na verdade eu não oro pelos doentes a menos que eu tenha ensinado sobre cura. I can do that. Eu posso fazer isso. And some people will be healed. E algumas pessoas vão ser But I curadas. want everyone to be healed. Mas eu quero que todos sejam I curados. want everyone to know how to Eu quero cooperate que with todos God. saibam como colaborar com Deus. That's what we want to do. É isso que nós queremos fazer. Isn't that what you want? Não é o que você quer? You don't want just a miracle here and Você não there. quer só que um milagre aqui e outro ali. You want to have a miracle ministry. Você quer ter um ministério de milagres. You want people to know they come to you, they're going to receive a miracle. Você quer que as pessoas saibam que eles vão vir até você e vão receber o milagre deles. And then we give them God's promises. Então, quando nós damos a eles as promessas de Deus, And I tell you, among the people that I usually minister e eu to, digo a vocês que entre todas as pessoas que eu costumo ministrar para I'm elas, very careful never to point to myself. eu sou muito cuidadosa para nunca apontar para mim mesma. I tell them, Eu digo a eles, I'm not the healer. eu não sou aquela que cura. Jesus is the healer. Jesus é aquele que cura. I've made no promises to Eu não you. fiz nenhuma promessa para você. I'm telling you the Eu promises estou te he made. dizendo as promessas que ele He has fez. made promises Ele fez to you. promessas para você. I'm the messenger. Eu sou só a mensageira. I don't lay hands on people. Eu não imponho as mãos sobre as pessoas. Where I minister, you can't do that. Aonde eu ministro, pela grande quantidade de pessoas, você Many não of them, pode fazer isso. They come out of witchcraft. Muitos deles saíram de bruxaria. And they think if I touch people and they're healed, E eles pensam até que se você tocar as pessoas e elas forem they curadas, will literally stampede to get to me. they will what? I'm sorry? Stampede. Like bow before you? No. Like cattle when they run out of Ah, control. se eu impor as mãos sobre as pessoas por causa do passado deles de bruxaria, muitos deles vão até fugir igual gado quando estoura. And they will trample over the sick people that are lying on the ground. E aí eles vão até pisar sobre as pessoas doentes que estão lá no chão. You see, when you minister healing, Então, quando você ministra cura, you do it with great wisdom. você tem que fazer isso com grande It's sabedoria, not about me. porque não é sobre mim. I come to tell you what God said. Eu venho aqui para te dizer o que Deus disse. And I tell the people, E eu digo às I pessoas, says, when this event is over, quando esse evento acabar, I'm getting on an airplane eu estou entrando no avião and I'm going someplace else. e estou indo para outro lugar. But Jesus stays with Mas you. Jesus vai ficar aqui com você. He does not leave you. Ele não vai te deixar. When you have a problem, Quando talk você to tiver um him. problema, fale com Ele. He's a miracle worker. Ele é aquele que faz And he milagres. never leaves you, he never forsakes E Ele you. nunca te deixa nem te desampara. Are you hearing me? Você está me ouvindo? You see, this is so easy. Isso é tão fácil. Don't make it complicated. Não faça isso complicado. Let's talk about some promises of God. Vamos falar agora sobre algumas promessas de Deus. God's word is alive. A palavra de Deus está viva. Genesis 1:3, Gênesis 1, 3, God said, Deus let there disse, be light, que haja luz. and there was light. E então houve luz. God's word, A palavra de Deus, powerful. a poderosa palavra. Jeremiah Em 1:3, Jeremias 1, 3,
These are not the scriptures I give to sick people. Essas não são as escrituras que eu dou para as pessoas que estão doentes. I'm giving them to Eu estou you dando essas aqui para vocês, to emphasize the para life that enfatizar is in God's a word. vida que há na palavra de Deus. Jeremiah 1 verse 2. Perdão, Jeremias 1, versículo God 2. says, I am ready to perform my word. Deus disse: eu estou pronto para performar, para executar a minha palavra, Isn't para that- operar com a minha isn't that palavra. wonderful? Não é maravilhoso isso? You don't have to wait. Você não tem que esperar. He says, I'm ready. Ele já diz: eu estou pronto. In Malachi 3 verse 6. Em Malaquias, capítulo 3, it versículo says, 6, I am the Lord and Ele I diz, do not change. eu sou o Senhor e não mudo. So if God has healed anyone, Então, se Deus curou He'll alguém, heal you. Ele vai te curar. He'll heal those you minister Ele vai curar to. todos aqueles para os quais você ministra. Because He doesn't change. Porque Ele não mudou. And He doesn't have favorites. E Ele não tem favoritos. 1 Kings chapter 8 Primeiro a Reis, capítulo 8, verse 56. versículo 56. I love this. Eu amo esse. There has not failed one word of all of His good promises that He Nem promised. mesmo uma das palavras, das grandes promessas que Ele fez para nós falharam. Not one word. Nem mesmo uma palavra falhou. If He said it, E se Ele falou, He'll do it. isso vai acontecer, Ele If vai He fazer. speaks it, if He speaks it, if He speaks it, E se Ele falou isso, it will come to pass. isso vai acontecer. He is not a man that he should lie. Ele não é um homem para mentir. Or the son of a man that he should repent. Ele não é filho do homem para se When arrepender. he speaks, Quando Ele it fala, comes isso to pass. acontece. I didn't say that. Eu não disse That's isso. what the word of God Isso é o que a says. palavra de Deus diz. Hallelujah. Aleluia. That's why we can have confidence E é por isso que nós in podemos God's ter word. confiança na palavra de Deus. Psalm 107, Salmo 107, verse 20. versículo 20. He sent his word Ele mandou a palavra dele and healed them. e os curou. I believe that. Eu acredito nisso. When I stand before the multitudes, Quando eu fico na frente das multidões and the groans of the sick people are in my ear, e às vezes eu estou ouvindo ali os gemidos daquelas pessoas doentes nos and meus I ouvidos, quote the promises of God, e eu começo ali a citar as palavras, as promessas de Deus, I see this. eu vejo isso. I'm sending His Eu estou word enviando a palavra dele naquele and momento healing the e people. curando as pessoas. That's what we do. E é isso que nós It's fazemos. not our magic Não é a prayer. nossa oração mágica, It's the word of God. é a palavra de Deus. It's the word. É a palavra. It's the word. É a palavra. It's the power of É o God poder in de His Deus word nas palavras dele that produces que produz healing. a cura. It's so easy. É muito fácil. Everyone can do this. Todos podem fazer isso. Just believe. Só creia. In fact, do Na it verdade, even if you don't believe. faça isso mesmo que você ainda não creia. Because it's not your faith. Porque não é a sua fé. It's not the preacher's faith. Não é a fé do pregador. It's the faith of the sick person. É a fé da pessoa doente. So you tell them what I'm Então telling você só you. tem que falar para eles o que eu estou te And dizendo. you see what God will E você do. vai ver o que Deus vai fazer. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Romans 10 verse 17. Romanos 10, 17. See, faith comes by Veja hearing que a the fé word vem of pelo God. ouvir a palavra de Deus. When we proclaim the word of God, Quando nós proclamamos a palavra de and Deus people believe it, e as pessoas creem, that's faith. isso é fé. That's faith. Isso é fé. So many people come to me Muitas pessoas vêm para mim and they say, e eles dizem: "Oh, you have such great faith. nossa, você tem uma fé tão grande. I wish I had Eu great faith gostaria like you." tanto de ter uma fé tão grande quanto a sua. I don't know how to answer. E eu não sei às vezes nem como responder a isso. Well, Jesus did talk about different types of faith. Porque Jesus falou. He talked. Jesus falou sobre os tipos de fé With diferentes. the centurion, he talked about great faith. Com o centurião, por exemplo, ele falou: grande é a sua fé. With his disciples, he talked about Com os little discípulos, faith. ele falou: nossa, sua fé é tão pequena. But the scripture also talks about faith the size of a mustard seed. Mas as escrituras também falam sobre fé do tamanho de um grão de mostarda. So, trying to have big faith Então, tentar ter uma fé grande is not even biblical. não é nem mesmo bíblico. The centurion had
Great faith. Porque o centurião teve uma What grande did fé. his- É uma what palavra did- diferente what em did his inglês. great faith look like? E como uma fé grande... It's because it's the same word, big and great in Portuguese. Okay. What did it look like? E como parece ser uma fé grande, uma fé forte? If Jesus said it, Se Jesus disse, he saw Jesus' word as authority, ele viu a palavra de Jesus como uma autoridade. and that's all he needed. Isso era tudo que ele precisava. Trusting the word of God. Confiar na palavra de Deus. Because every promise of God Porque toda promessa de Deus is guaranteed é garantida by God himself. pelo próprio Deus. He guarantees it. Ele garante isso. Not the preacher, Não o pregador, the God who spoke the word. o Deus que falou a The palavra. God who made the O promise. Deus que fez a promessa. The God who wants people O Deus well. que quer as pessoas bem. That's the God we serve. Esse é o Deus que nós servimos. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. You know, I have heard 10,000 messages on Sabe, faith, eu já ouvi dezenas de milhares de mensagens sobre fé. and they're all too complicated. E elas eram tão complicadas. Keep it simple. Mantenha simples. Can you do that? Você consegue fazer isso? Can you say, this is what God said? Você consegue dizer assim, This isso é o que is Deus disse? why you can trust it? E dizer por que você tem que confiar If you nisso? believe what it says, Se você acreditar no que ele disse, it becomes reality for isso se you. torna realidade para você. It's just that simple. É simples assim. It's like we're living here É como se nós estivéssemos vivendo aqui, in our earthly dimension. na nossa dimensão terrena. And among us there are sick people. E ao redor de nós tem um monte de pessoas doentes. And then there's another dimension. Então tem uma outra dimensão aqui, It's the dimension of God's que é a reality. dimensão da realidade de Deus. His truth A verdade dele is the truth. é a verdade. It is over and superior to our truth. E que é acima e muito superior da nossa verdade. In our realm, No nosso âmbito, the X-ray says we have o cancer. raio-x diz, você tem câncer. The X-ray says we have O tumor in raio-x the diz, lungs. você tem tumor nos seus pulmões. The blood work says O exame we de have sangue diz, leukemia. você tem leucemia. That's down here. Isso é aqui embaixo. And then the word of God comes to us. Então vem a palavra de Deus para By his nós. stripes we're healed. Pelas suas pisaduras nós somos And what sarados. Jesus E o que provided Jesus proveu creates the reality of the God dimension. cria a realidade da dimensão de Deus. This is the spirit world Porque esse aqui, ó, é o âmbito where espiritual, Jesus reigns. onde Jesus reina. And we in this dimension, E nós, nessa dimensão, we hear the promises of God. ouvimos as promessas de Deus, We learn what he wants. aprendemos o que Ele quer, What's available to us through aprendemos Christ. o que é disponível para nós através de Cristo, And faith stirs e in a our fé hearts. começa a crescer dentro de And we nós. say, that's for me. Então nós dizemos, não, isso é para mim. I can have that. Eu posso ter isso. And so faith Então a fé reaches into começa that a dimension explodir e te levar para essa outra dimensão. and takes healing. E começa a trazer a Or cura. takes peace. E começa a trazer a paz. Or takes E provision. começa a trazer a provisão. Or takes E começa a trazer Healing. a cura. takes forgiveness. Começa a trazer o perdão. We reach into the God Então provision. você vai alcançando a provisão de And we Deus. take E você by alcança faith e what pega is pela ours. fé o que já é nosso. That's why faith is important. É por isso que a fé é tão importante. We can know about that, Nós podemos saber sobre isso, but if we don't reach and take mas se it, a gente não alcançar e pegar, we'll never experience nós it. nunca vamos experimentar isso. And yet God wants us to have E it. Deus quer que nós tenhamos isso. Jesus died to provide it. Jesus morreu para nos prover isso. His word is full of A promises. palavra dele está cheia de promessas. But we just say, oh, I know he Mas said nós só it. dizemos, não, eu I sei que ele know he can disse. heal. Eu sei que ele pode I curar. don't know if he wants Mas to. não, eu não sei se ele But quer. I know he can heal. Mas eu sei que ele pode curar. Oh. Ai. And we focus on our E pain. aí nós começamos a focar na nossa dor. But when something about the word of God begins Mas to come algo, alive, quando algo da palavra de Deus começa a se tornar vivo. and faith leaps within E a fé começa a you, ficar viva dentro de you você. just reach and take Você it. só alcança e pega.
And you have it. E aí você tem. Because it's already yours. Porque já é seu. You don't have to beg Você não for tem it. que implorar por You isso. don't have to earn it. Você não tem que merecer isso. don't have to fast. Você não tem que jejuar por You isso. don't have to do Você não tem que anything. fazer nada por isso. Just Só believe. creia And take it. e pegue. Believe Creia that God's word que a palavra de Deus speaks to you personally. fala com você pessoalmente. Help people understand. Ajude as pessoas a entenderem Everything in the word of God que is tudo to na palavra them. de Deus é para eles. The promises of God is for them As personally. promessas de Deus são para eles pessoalmente. Exodus 15:26. E em Êxodo 15, 25, 25, 26, em Êxodo 15, 26, The Lord said, I am the Lord O Senhor who diz, heals you. eu sou o Senhor que te sara. Yes, he was talking to the Israelites. Sim, ele estava falando com os But israelitas, they're all dead. mas eles estavam todos mortos. And the word of God is E alive. eles estão todos mortos e a palavra So de he's Deus está talking to viva. you. Então ele está falando He com says você. you. Ele diz I você. am the Lord who Ele diz para heals você. you. Eu sou o Senhor que sara você. We must believe he's talking Nós temos to que me acreditar que ele está falando personally. comigo pessoalmente. I want to give you some scriptures that I use when I'm ministering to people. Eu quero te dar agora algumas escrituras que eu uso quando eu estou ministrando cura para as pessoas. I've got lots of scriptures. Eu tenho muitas escrituras. We must first help people to believe that the provisions of Christ are for them. Primeiramente, nós temos que ajudar as pessoas a crerem que as provisões de Cristo são para elas. That's important. Isso é muito importante. John chapter 15 João capítulo 15, and verse 7. versículo 7. Jesus says, if you abide in me Jesus disse: se vós permanecerdes em and mim my words abide in e minhas you, palavras permanecerdes em vós, you can ask what you desire pedireis o que quiseres and it will be done e for será you. feito a você. No, it's for you. Saiba que é para yourself. você, é para você. Believe the Creia provisions of Christ Que are as for provisões de you. Cristo são para você. Secondly, E secundariamente, we ask with faith. We ask with faith. nós perguntamos com fé. That's prayer. Isso é oração. Mark chapter 11, Marcos capítulo 11, verse 24. versículo 24. Jesus said, Jesus disse: whatever things you ask in my name, tudo que pedirdes em meu nome, believe you receive them and you have creia them. que você já recebeu e você terá. So we believe it's for us, Então creia que é para nós and then we ask with e faith. peça com fé. Then we help people accept their miracle by faith. Então nós temos que ajudar as pessoas a crerem no milagre deles, a aceitarem o milagre deles pela fé. How do we receive our salvation? Como nós recebemos a nossa salvação? We hear the gospel, Nós ouvimos o evangelho, we choose to believe, escolhemos acreditar, we ask the Lord to come into our pedimos o heart, Senhor para vir para o nosso we coração, give Him our lives, damos a Ele a nossa vida and then we receive our e salvation. então recebemos a nossa salvação. We smell just the same, Nós parecemos, cheiramos o mesmo, we look just the same, parecemos ser os mesmos, but something has happened on the inside. mas algo está acontecendo dentro de nós. We receive salvation by faith. Nós recebemos a salvação pela fé. Isn't that true? Não é verdade? Isn't that what we tell people? Não é isso que nós dizemos às pessoas? You've asked the Lord to come into Você your life. pediu o Senhor para entrar na sua vida? Now believe that He Então has agora heard your creia prayer que Ele está lá and He's come to you. e que Ele veio para você. Believe that you're born again. Creia que você é nascido de novo agora. Believe that you're a child of Creia God. que você agora é filho de Deus. Believe that you have a new life. Creia que você tem uma nova vida. Believe that Jesus is your Savior. Creia que Jesus é o seu Believe Salvador. that He never leaves you Creia or que Ele nunca te forsakes you. deixa ou te desampara. Believe. Creia. Isn't that what we tell Não é people? isso que a gente diz às pessoas? How do we receive healing? Então como nós recebemos a cura? Wait, let's just see Espere, how espere, I vamos feel. ver. Vamos ver como eu me sinto. Oh, I just feel the same way. Eu ainda estou me sentindo da mesma I forma. must not be healed. Então eu acho que eu não estou curado.
Is that the way we receive É salvation? dessa forma que nós recebemos a salvação? No, I still smell like cigarette Não, smoke. eu ainda parece que eu estou com cheiro de cigarro ainda. That's not the way we receive. Não é dessa forma que nós recebemos. receive by faith. Nós recebemos pela fé. So we tell the Então, person who was sick, nós dizemos à pessoa que está doente, receive your healing receba a by faith. sua cura pela fé. Remember the promises of Se God. lembre das promessas de Deus. Thank Him for healing Agradeça you. a Ele por curar você. Believe that you're healed. Creia que você está curado. Receive your miracle. Receba o seu milagre. Rejoice. Se alegre. Don't look at the Não symptoms. olhe para os sintomas. Look at the Word of Olhe God. para a palavra de Deus. Believe. Creia. Believe. Creia. Believe. Creia. Let this be your testimony. Deixe que isso seja o seu that you have testemunho. been healed. Que você seja You're sarado. not sick anymore. Você não está mais doente. You've been healed. Você foi curado. That's receiving by faith. Isso é receber pela fé. Now you see, Então você não podia ver. if Você you're- vê? if you're a psychologist, Se você for para o psicólogo, they'll tell us that's just denial. ele vai dizer a você que isso é só negação do problema. You're not really healed. Não, você não está curado de verdade. You're just denying Você só está the symptoms. negando os sintomas. No, that's not true. Não, isso não é verdade. We're healed. Nós estamos We're curados. receiving our miracle by faith. Recebendo o nosso milagre pela fé. And the moment that the spirits of disease were cast out, E no momento que o espírito de enfermidade foi expulso, the healing began. a cura começa. So we're not looking at the symptoms. Então nós não estamos olhando mais para os sintomas. I was preaching in Kikwit, Congo. Eu estava pregando nessa cidade no Congo It was an interior town. e era numa cidade bem do interior, They had never seen any witness of Christ. que nunca tinha visto uma testemunha de The Cristo. people came by the tens of thousands. E as pessoas vieram em dezenas de The milhares. field and the hills were covered. Aquele campo, Over 100,000 people. aquelas montanhas estavam cobertas com milhares de The pessoas. trees were full of people. As árvores, até as árvores estavam cheias de pessoas. They were coming to see. Eles estavam vindo para ver. At that place on the first night, E nesse lugar, na primeira noite, I preached about Jesus. eu preguei sobre Jesus. People received him. As pessoas o receberam. And then I was telling them Então comecei a dizer a eles that I was going to pray for the sick. que eu ia orar pelos doentes. And I was trying to give them instruction. E eu estava tentando dar a eles Because instruções, I always tell them porque eu sempre what I'm digo a going eles to do. o que eu vou fazer. We're going to pray. Nós vamos orar, You're going to say thank you. eu vou dizer obrigado, And you're going to act your faith. e você vai exercitar a sua fé. And when you receive your miracle, you're going to come and tell us. E quando você receber o seu milagre, a sua cura, você vai vir e vai nos So that dizer. everyone can say thank you, Jesus, Para que with you. todos possam agradecer, dizer obrigado, I Jesus, was junto com você. trying to give those instructions. Eu estava tentando dar a eles essas I instruções. got about as far as I'm going to pray for you who are sick. E eu só pude chegar até aqui. Eu vou orar por você. And something began to happen. E algo começou a acontecer. I knew immediately what it was. Eu sabia imediatamente o que estava I acontecendo. saw a cloud of dust Eu begin to vi whip up. uma montanha de pó vindo. And a wind began to blow. E um vento começou a soprar. And that wind encircled the field. E aquele vento veio como círculos no meio daquele campo. It was so strong E I era could tão hardly forte stand up. que eu mal podia me segurar. I knew it was the Spirit of E eu God. sabia que era o Espírito de Deus. Because that has happened before. Porque isso já tinha acontecido And antes. all of a sudden, wheelchairs are going in the air. E do nada, cadeiras de rodas estavam no ar. People are screaming E as because pessoas blind eyes have estavam come gritando open. ali no canto porque cegos I never estavam prayed for vendo. the sick. E eu não tinha nem orado pelos I doentes. never gave them Eu instructions. não tinha nem dado a eles as I never instruções. quoted one scripture. Eu não tinha nem mesmo citado uma But escritura ainda. the eagerness of God Mas to heal aquela, the people. aquele desejo tão forte para que Deus curasse as pessoas. All I did was stand there, Tudo o que eu fiz foi ficar ali, try to keep my balance. tentando manter o meu equilíbrio. And the very first miracle that E no came primeiro milagre que veio na was a plataforma, little boy about 6 years era um pequeno old. garoto de uns 6 anos de idade. He had never walked in his Ele life. nunca tinha andado na vida And here dele. he comes, E lá vem running ele, across the correndo platform. ao redor da Oh, plataforma. I'm telling you, E eu estou te dizendo, eu posso te dizer, it was as though God himself was just showing off. que foi como se o próprio Deus estivesse se exibindo naquele momento. He wants people to know him. Ele quer que as pessoas o He conheçam. wants people to see his Ele love. quer que as pessoas conheçam o amor dele, and vejam to o amor see his dele. power and
heal. Veja o poder dele. His power is for them, not Porque against o them. poder de Deus é pelas pessoas, não é contra as pessoas. Satan's power is against O them. poder de Satanás é contra as But pessoas. Jesus comes Mas Jesus vem with greater power. com um poder muito maior. And he demonstrates E ele his demonstrou victory. a vitória dele. Oh, I tell you, it's wonderful. E eu vou te dizer que é maravilhoso. When you declare Quando você the declara a verdade, truth, Jesus does the rest. Jesus faz o resto. What am I saying to E you? por que eu estou dizendo para você? We help people receive by faith. Nós ajudamos as pessoas a receberem pela fé. On that very night, E nessa mesma noite, there was a blind woman who was tinha uma brought mulher by her cega family. que foi trazida pela família dela. She received Christ. Ela recebeu a Cristo, She prayed. ela orou, Her eyes didn't come open. e os olhos dela não se abriram. They did not come open. Os olhos dela não se abriram naquele momento. So she walked home. Então ela voltou para casa Her family stayed on the field e a família dela permaneceu lá naquele campo. because they said there's power here. We're Porque going to eles falaram, stay. tem poder aqui, nós vamos ficar aqui. They says maybe the woman will come back. Eles falaram, talvez aquela mulher vai And voltar. maybe even her shadow will come E over us. talvez, pelo menos, a sombra dela vai will vir be sobre healed. nós e nós vamos ser curados. They didn't know anything about Peter's Eles shadow. não sabiam nada sobre a sombra de Pedro. It's just the level their faith was expecting. Isso era só o nível de expectativa da fé deles. The mama went home. E aquela mulher foi para The casa. moment she stepped in her E no house, momento que aquela mulher entrou na casa her dela, eyes came open. os olhos dela se abriram. I know this because E eu sei disso she porque telephoned her family that ela was still on ligou the field. para a família dela que ainda estava lá naquele campo. And by this time, I'm at the hotel. E nesse momento eu já estava lá no meu hotel. And they called me at the E hotel eles me ligaram lá no hotel to tell me this para story. me contar essa So história. you see, the miracle Então veja began. que o milagre começou. The spirit of O blindness espírito de had cegueira left. saiu naquele momento. We teach people to receive Nós by ensinamos faith, as pessoas a receberem pela fé, not by symptom. não por sintomas, By faith. pela fé, By faith. pela fé. What else? O que mais? Let's talk about Vamos falar agora sobre after we accept by faith, depois que nós aceitamos pela fé, then we act our faith. então nós exercitamos a nossa fé. James chapter 2, Tiago capítulo 2, verse 17. versículo 17. James says faith without works is dead. Tiago fala que a fé sem obras é morta. And that's why I encourage people, do what you could not do. E é por isso que eu sempre encorajo as pessoas, façam o que você não podia fazer antes. Don't just sit there. Não fique só aí sentado. Do something. Faça algo. If you couldn't raise an Se você não arm, podia raise it. levantar um braço, levante you agora. couldn't bend, Se você não podia abaixar, abaixe. If you couldn't move Se você your não leg, podia mover as suas move them. pernas, mova as suas If pernas. you had a tumor, Se look você tinha um for it. tumor, procure por ele. Do something. Faça algo. I tell you, when you can get people looking for their miracle, E eu falo para você que quando as pessoas estão lá procurando pelo milagre deles, they will find their miracle. eles vão encontrar o milagre deles. Hallelujah. Aleluia. And if you have to, E se você go tiver que put them on your back and walk. colocar eles nas suas costas e andar. I'm a minister of healing. Eu sou uma ministra de cura. That means I can help people receive their Isso significa que eu posso ajudar as pessoas a receber o seu miracle. I'm milagre. not giving you a formula. Eu não estou te dando uma fórmula. I'm giving you some principles from Scripture. Eu estou te dando alguns princípios das Escrituras. These principles are simple E esses princípios são simples. and they're biblical. E eles são bíblicos. And they help people E eles to ajudam as understand. pessoas a entender. And when they understand, E quando eles entendem, they can receive their eles podem miracle. receber o milagre deles. In Jeremiah chapter 32, Em Jeremias 32, verse 26, versículo 26. I'm going to give you 4 more scriptures, then Eu vou I'm te done. dar só mais 4 versículos e nós vamos encerrar. He said, I am the Lord. Eu sou o Senhor. Is anything too hard for me? Por acaso há algo difícil demais para mim? Isaiah chapter 53, Isaías 53, verse 5. versículo 5. By his stripes we were healed. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Is that what it says in your Bible? É isso que diz na sua Bíblia?
It says you were healed. Nós fomos sarados no passado. Does it say that? Diz isso na sua Bíblia em português? You see, this was the prophet Entenda Isaiah que isso era o profeta Isaías prophetically profeticamente speaking concerning the falando cross com of relação à cruz de Cristo. When Jesus was suffering Quando on your Jesus behalf, estava sofrendo em seu lugar, when he was being struck, quando ele estava the apanhando, Bible says a Bíblia his diz que back looked like a plowed field. as costas dele pareciam como um terreno arado, todo He marcado, didn't even arranhado. look like a man. Não parecia nem mesmo como um He homem. suffered. Ele sofreu. By those E stripes, por aquelas pisaduras, por you were healed. aquelas machucaduras, So nós your- fomos sarados. Whatever people are suffering with, Então não importa com o que as pessoas estejam sofrendo, their healing was accomplished 2,000 years a ago. cura deles já foi completa, já foi feita 2000 anos atrás. Just as our salvation was accomplished Assim como a nossa salvação foi completa, when Jesus was shedding his blood on quando the Jesus cross. estava derramando o sangue dele na cruz. That covered the sins of all Isso the cobriu os world. pecados de todo o mundo. Past, present, future. No passado, presente e futuro. A one-time act Em um ato de uma só vez. that is an eternal act. Houve, através desse um só ato, um ato eterno. You know, we live in time zones. Entenda, a gente vive em fusos horários. You understand? Você entende fusos We have a horários? time zone. Você tem fusos horários. God has no time zone. Deus não tem fusos horários. He's always now. Ele está sempre no The agora. cross is now. A cruz é The agora. resurrection is A ressurreição now. é agora. The stripes of Jesus Pelas are pisaduras now. de Jesus, agora. What he provided is now. O que ele proveu é agora. Remember, Se lembre, before even the foundation mesmo of the antes da world, fundação do mundo, a lamb was slain. um cordeiro foi imolado. When the Bible says Quando a Bíblia diz, Jesus Christ is the same, Jesus Cristo é o mesmo, yesterday, today, and ontem, forever, hoje e eternamente, that's for us. isso é para nós. Because we're time zone Porque people. nós somos acostumados a olhar para o tempo, nós We somos think pessoas about que olham the para o past. tempo, nós pensamos no passado, We think about the present. nós pensamos no presente, We worry about the future. nós ficamos preocupados com o futuro, But in God, it's everything. mas para right Deus now. tudo é agora. God's heart right now. Deus é agora. He's the healer right now. Ele é aquele que cura agora. Diseases have been As carried doenças away. foram carregadas, It's all accomplished. tudo já foi So you feito. see, when we pray, Então ele diz, quando nós we're oramos, not begging God to do nós something não estamos new. implorando a Deus para fazer algo novo. He's already done it. Isso já foi feito. When we pray, Quando nós oramos, we cast out the spirit nós of disease, expulsamos o espírito de enfermidade and we thank God e nós that He's agradecemos the healer. a Deus porque Ele We é aquele que thank Him cura. for Nós o What agradecemos Jesus suffered and por provided. tudo que Jesus sofreu para We prover thank para Him nós. that He Nós o provides it agradecemos right now. porque Ele é aquele que proveu para nós We agora. thank Him that this person is healed Nós right o now. agradecemos porque essa pessoa está curada agora. We don't say, "Oh God, please Nós não heal falamos, them. oh Senhor, por favor, cure essa Heal pessoa. them. Cure You know essas how pessoas. good they are." O Senhor sabe o quão bom They're so essas pessoas important in são. the church. Eles são pessoas tão importantes para a No, igreja. no, no, no. Não, 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 não. Cast out the devil. Expulse o diabo. We understand that sickness is spiritual. Nós entendemos que as doenças são We espirituais cast out the e nós devil. expulsamos o diabo. And then we thank the Lord. Então nós agradecemos ao Thank Senhor. you. Senhor, Your healing obrigado. presence Obrigado is porque a here. sua presença de Your cura está power aqui. is at work. Obrigado porque o seu poder está em operação These aqui. bodies are E responding os to your corpos resurrection deles life. estão respondendo, reagindo ao seu poder de ressurreição. That's how we pray. É assim que nós oramos. And even our prayer is E stirring mesmo a nossa faith. oração tem que se levantar And fé. people begin thanking the E as Lord with pessoas us. vão começar a agradecer a Deus You conosco. see, healing ministry is easy. Então entenda que o ministério de cura é When fácil. you really believe Quando você realmente acredita that Christ accomplished it que at the Cristo cross. fez isso, Ele já cumpriu isso lá na It cruz. impacts how you think. Isso impacta em como você pensa, you pray. em como você ora, How you encourage em como você people. encoraja as pessoas, How you teach em them. como você ensina as pessoas. We teach people Nós ensinamos to as trust pessoas the a word confiar of God. na palavra de Deus. The word of God A says, palavra de Deus diz by His stripes que we're pelas healed. pisaduras dele nós somos sarados. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Acts 10:38. Atos 10:38. God
anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. And then Jesus went about doing E good, Jesus estava fazendo boas obras, healing all who were oppressed of the devil, curando todos aqueles que estavam oprimidos pelo for diabo, God was with him. porque Deus estava com ele. When Jesus gave his spirit to his Quando followers, Jesus deu o seu Espírito para os seus seguidores, he was empowering them Ele estava empoderando to eles continue his para ministry. continuar o ministério dele. He was giving them the same Ele estava spirit dando a eles o mesmo Espírito that the Father had que given o Pai him. deu a ele. And that's why he could E say, é por isso que ele pôde dizer: I'm going away, eu estou indo embora, but you're going to do greater works mas than I vocês have farão done. obras maiores do que eu fiz. Why? Por quê? Because the Holy Spirit was just in one man, Porque o Jesus. Espírito Santo estava em somente um homem, Jesus. But after Jesus Mas left, depois que Jesus partiu, that same Spirit esse was mesmo in all of Espírito his estava em followers, todos os seus seguidores, all over the world. todos ao redor do Now mundo. 650 Agora, million. 6,5 milhões de pessoas. Look who we are. E olhe onde nós estamos. We are filled with the Spirit. Olhe quem of nós God. somos. Nós somos pessoas And cheias do we're going Espírito about Santo. doing good. E nós estamos pelo mundo fazendo And we're boas healing obras. all who are oppressed E of the estamos devil. curando agora todos aqueles oprimidos Why? pelo diabo. Por quê? Because God is with us. Porque Deus está conosco. Hallelujah. Aleluia. And Jesus said E Jesus disse in John chapter 14, em João capítulo 14, Verse 13. versículo 13: whatever you ask in my name, qualquer coisa que pedirdes em meu nome, I will do. eu vou fazer. That's what Jesus said. Isso é o que Jesus disse. When we pray, do we believe Quando he's nós telling the oramos truth? e nós cremos que Ele diz a verdade, Whatever you ask in my qualquer name, coisa que pedirdes em meu nome, I will do. eu vou fazer. Matthew 7, verse 8. This is Em the Mateus last one. capítulo 7, versículo 8. Fique tranquilo, é o último agora. Everyone who asks receives. Todo que pede, recebe. Can you believe that? Você acredita nisso? You see, after this session tonight, Então entenda que depois desse culto dessa noite, you have been inspired você foi inspirado to believe in a crer miracles em through your own milagres life. na sua própria vida. You don't have to be a pastor. Você não tem que ser um pastor, You don't have to be a Bible você não teacher. tem que ser um mestre da You Bíblia, don't have to be a church você leader. não tem que ser um líder da igreja. If you're a follower of Jesus, Se você é seguidor de Jesus and you've been baptized in the e Holy você foi Spirit, batizado com o Espírito Santo, I'm talking to you. eu estou falando com você agora. You can go Você pode ir and do likewise. e fazer da mesma forma. You can lay your hands Você on pode the sick. impor as suas mãos sobre os and the doentes sick will e recover. os doentes vão ser You can sarados. cast Você out pode devils, expulsar demônios And they have e, to obey e you. eles têm que te obedecer, Because when they look at you, porque eles não vão olhar para você. they're not looking at Eles you. não vão olhar para você, Because you are in Christ. porque você está em Cristo. When the devil looks at you, Quando o diabo olha para você, he sees Jesus. ele vê Jesus. Now you see, the Então, devil knows the power saiba that you have. que o diabo entende, ele sabe o poder que você But he tem, hopes you don't know. mas ele espera que você não saiba. He tries everything Ele to keep tenta you de from tudo knowing. para impedir você de saber o poder que você tem. You know what he's doing tonight? Sabe o que, entenda o que está sendo feito essa He's noite. rubbing his head. Ele está esfregando a says, cabeça "Oh, dele no, agora e está oh, falando no, assim: ah oh, não, no. ah não, ah All não. those people Todas essas now, pessoas aqui agora, they know who they are. agora eles sabem quem They eles know são. what they have. Agora eles sabem o que They eles know what têm. they can do. Agora eles sabem o que eles podem fazer. And they're going E everywhere. eles vão por toda And parte. they're going to heal the E eles sick. vão curar os doentes. And all of my little E spirits todos of os meus pequenos disease, espíritos de doença, they're going to be sent right eles back vão to hell. ser obrigados a voltar para o inferno. We tried to stop that woman from coming, Nós tentamos impedir aquela mulher de ir, but we couldn't stop her. mas nós não pudemos impedi-la. Johnny O said to her, O "Go." Jânio disse a ela: vá. And she came. E ela veio. And now she's really spoiled our fun. This woman has spoiled our fun. I'm talking for the devil. E eu estou dizendo para o diabo, essa mulher, how can you rephrase this, spoiled as fun?
Can you rephrase that? Does not make sense in Portuguese. We were going to have fun making people sick. E agora nós vamos nos divertir muito vendo as pessoas que estavam doentes. Now we can't do that. Mas o diabo se divertia We're muito gonna vendo have as to pessoas leave. doentes, mas agora ele não vai fazer isso And mais, people are porque going agora to ele be vai ser healed. obrigado a sair, porque as pessoas vão ser saradas. In the name of No Jesus. nome de Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. Do you believe that? Você crê nisso? Stand to your feet. Então fique de pé, por favor. Stand to your feet. Fique de pé, por favor. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Thank Jesus. you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, I Jesus. want you to raise your Eu quero hand. que você levante suas mãos. And I want you to talk to the Lord. E eu quero que você fale com o I Senhor. want you to thank him for Eu quero what que he você has agradeça a revealed to Ele you. porque Ele tem, pelo que Ele tem feito I por want you to você. tell him what Eu you're quero que going você to do. diga a Ele o que você vai fazer. I want you to choose to agree with Eu his quero que você word. entre em concordância com a palavra Open dele. your mouth. Abre a sua boca. In Jesus' No name. nome de Jesus. Talk to him. Fale com Ele. Thank you, Jesus. Obrigado, Thank you for your Jesus. truth. Obrigado pela sua Thank you verdade. for the power in your Obrigado word. pelo poder da sua Thank palavra. you that you've given your Obrigado word porque to o me. Senhor me deu a sua And I palavra. can share that word. E agora eu posso compartilhar And essa it is palavra. powerful. E tem poder. It is your seed. E é a sua semente. It will produce of E a your sua semente life. vai produzir a sua vida. Thank you. Obrigado. Whenever I cast out Porque demons, se eu expulsar os they demônios, flee. eles vão fugir. Thank you that I heal the Obrigado, sick. porque eu vou curar os doentes In your name. no seu nome. Thank you Obrigado. that I forgive sinners Porque in your name. eu vou perdoar os pecadores em seu Thank nome. you Obrigado. that I speak life and Porque eu vou hope falar in your vida e name. esperança em seu nome. I will never be Eu ordinary. nunca vou ser comum. I will never be the Eu same. nunca mais vou ser o mesmo. I am your vessel. Eu sou o seu vaso. I carry your Eu carrego o spirit. seu espírito. I speak in your name. Eu falo em seu nome. My words are your As minhas words. palavras são as suas palavras. My words are your As minhas words. palavras são as suas palavras. words are alive. As suas palavras Your são words vida. produce As suas your palavras will. produzem a sua vontade. Thank you for this Obrigado power. por esse poder. Thank you for your word. Obrigado pela sua Thank palavra. you for faith. Obrigado pela fé. Thank you for the power Obrigado to pelo choose to poder believe. de escolher acreditar. Thank you for who you've Obrigado redeemed me to porque be. o Senhor, por quem o Senhor me fez ser. With you all things are possible. Porque eu creio que todas as coisas I são will never possíveis. be afraid E of a eu devil. nunca mais vou ficar com medo do diabo. He is under your feet. Porque ele está embaixo dos seus I pés. speak in your E eu name. falo em seu nome. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you for every Obrigado miracle. por todos os Thank milagres. you for the sick who are Obrigado going to be pelos healed. doentes que serão sarados. Thank you for people who are going Obrigado to believe. pelas pessoas que vão crer. Thank you for Obrigado new lives pela nova vida who replicate que vai your ser life. replicada através da Thank sua you. vida. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. The wind of your spirit Obrigado pelo is vento do seu blowing on espírito me. que está soprando sobre mim. The ember of my Obrigado, life is becoming a porque flame. a brasa da minha vida está sendo avivada, está se tornando uma chama. Hallelujah. Aleluia. There is nothing that can Aleluia. Não quench tem the nada flame. que pode apagar essa chama. I will burn Eu with vou the passion queimar of God. na paixão de Deus. And I will set E eu fires vou everywhere I acender go. chamas por todos os lugares que eu for. The name of Jesus No will be on nome, every porque o nome tongue. de Jesus vai estar em todas as línguas. Brazil will be O saved. Brasil vai ser salvo. The flame of God A will chama spread de across Deus this nation. vai estar espalhada ao redor dessa The nação. power of God O poder will de be Deus witnessed. vai ser testemunhado. We will make Nós it so. vamos semear esse poder. Because we are the messengers. Porque nós somos os mensageiros. We have been baptized Nós fomos in batizados fire. em fogo. And we go in the E name nós of vamos Christ. no nome de Cristo. And all of hell E cannot todo o stand inferno before não us. pode prevalecer contra nós. In Jesus' No name. nome de Jesus. In Jesus' No nome name. de Jesus. I am who I am. Eu sou quem eu Because sou. of Jesus. Por causa de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Come on, Aleluia. rejoice. Se alegre agora. Se alegre, se alegre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Não há ninguém como o Senhor. You share your power. O Senhor compartilha o seu poder. You share O your Senhor ministry. compartilha o seu ministério. You share your O Senhor word. compartilha as suas You've palavras. given us O everything. Senhor nos deu tudo. Thank you. Obrigado. Obrigado. The Lord has given you everything. A palavra te dá tudo. You lack nothing. Você não tem falta de nada. Believe that. Acredite nisso. Believe that. Acredite nisso. When the enemy talks to Quando o you, inimigo fala com você and he says, maybe you need this or you need e ele that. falou, talvez você precise disso ou daquilo, Say, go away. diga, vai embora. I don't listen to you. Eu não vou ouvir você. I have Jesus. Eu tenho Jesus. I have His Spirit. E eu tenho o Espírito I don't dele. need. E tudo que eu preciso, I have. eu tenho. And when you believe that, E quando você acredita nisso, you are different. você é diferente. The look out of your eyes O is olhar different. dos seus olhos é diferente. People see you As pessoas veem você and they wonder what happened. e eles pensam, o que aconteceu? Because you are Porque extraordinary. você se torna extraordinário. With Christ in you, E Cristo é em você. there is nothing impossible for you. Então não há nada impossível para você. Do you believe that? Você crê nisso? I know you do. Eu sei que vocês creem. I hear Jesus speaking to you. Eu ouvi Jesus falando com vocês. I've not seen such great faith. Eu nunca vi tanta fé. You are great faith people Vocês são um povo de grande fé. because you've chosen just to trust Porque God vocês escolheram confiar em and Deus trust His e word. confiar na palavra dele. He loves you. E Ele te ama. He smiles over E Ele you. sorri por causa de você. When you speak, He Quando stands você to fala, attention. Ele fica de pé olhando. He hears every prayer. Ele ouve cada oração. Just as with Samuel, none of your words will fall E to the saiba ground que nenhuma das suas palavras vai cair no chão. because He watches over His word Porque to Ele perform. observa, Ele vigia pela palavra dele para que ela entre em operação. Speak His words. E quando você fala as palavras He's dele, ready to perform His Ele está words. pronto para operar sobre a palavra dele. You and God are in partnership. Então, eu e Deus estamos em parceria, colaborando. And you can change your world. E você pode mudar o seu mundo. This is how it's done. É assim que isso é You see, feito. when you read the Quando end of the você- Bible, Lê o fim da Bíblia, you see there's a new heaven. você vê que tem um novo There's a new céu, earth. tem uma nova terra. How? Como? This is how. Esse é o como. This is how. Esse é o como. When we do our assignment, Quando nós cumprimos a nossa missão, end result is already o resultado there. final já está lá. We don't wait, Nós não esperamos, we work, nós agimos, we do, nós fazemos, we believe, nós cremos, we act. nós agimos. And we are contagious. E nós somos contagiantes, contagiosos. We are contagious. Nós somos contagiosos. We are the greatest contagion that has ever Nós somos o existed. maior contágio que já existiu. When we're around people, Quando nós they estamos get ao what redor we das have. pessoas, eles pegam o que nós temos. And they become like E eles Jesus se too. tornam como Jesus também. We don't hold them down. Nós não os seguramos para baixo, We release them. nós libertamos We eles, tell nós them they liberamos can do eles. it too. Nós dizemos a eles, vocês podem This ir e is fazer what we também. do. Isso é o que nós fazemos. That's what Jesus did. Isso é o que Jesus fez. He says, go do it. Ele disse, vai e faça. What's happening in your heart? E o que está acontecendo no seu coração? Are you making some decisions? Você está fazendo algumas decisões? Are you thinking new thoughts? Você está pensando esses pensamentos? Is God speaking to you? Deus está falando com você? Are you aware of His presence? Você está ciente, você está sentindo a presença dele? Are you stretching? Você está expandindo? Are you growing? Você está crescendo?
Is your vision expanding? A sua visão está sendo expandida? Yes. Sim, Yes. sim, In Jesus' no name. nome de Jesus. What God has begun in you, O que Deus começou em você, He will complete. Ele vai finalizar, Ele vai completar. Thank you, Father, Obrigado, Pai, for what you have done among us por tudo que o Senhor tonight. tem feito em nosso meio essa And thank noite. you for the good seeds E that have been obrigado planted. pelas boas sementes que foram plantadas. We will guard those seeds. Nós vamos guardar essas We will sementes. allow them to grow. Nós vamos permitir que essas sementes And cresçam. we will become E nós vamos nos we are tornar created for good works. criadores de boas obras. And we will do those good works E nós in vamos your name. fazer essas boas obras em seu nome. We will take authority over the devil. E nós vamos ter autoridade sobre o diabo. And we will change our world E nós vamos mudar o nosso mundo. through the power of the Através name do of poder do Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Amen. Come on, give God praise. Por favor, dê o louvor a Deus.